Marcelo. Ok. Então agora teremos a Ana Waltenberg, que já se apresentou no início, mas para quem não chegou, ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela, também faz parte do nosso conselho diretor. Querida Ana, à Vamos vontade, Ana. ver. Pessoal, é uma honra, é uma alegria muito grande estar aqui nesse final de manhã de sábado com a Sheila, que a gente ama tanto, e com cada um de vocês que a gente vai conhecendo e amando também por causa da Sheila, né? Então, parabéns a cada um aí que já colocou um pouco da sua prática, né, da sua história. Como a Sheila falou, eu sou a Ana Waltenberg e eu sou especialista em educação, eu sou teóloga, sou mãe, ainda não sou avó de humanos, só de doguinho, e sou professora de yoga, terapeuta Ayurveda também. E a minha primeira formação em Ayurveda veio com a Sheila e recomendo para todo mundo que quer conhecer um pouco profundamente o que seja o Ayurveda, que procure acessar isso com a Sheila, né? Nós, ao longo da vida, né, a gente foi tendo outros contatos, outros mestres, outros professores, especialmente professoras, que vieram nos ajudando mesmo, né, a construir esse trabalho que a gente ama tanto, né? E eu vou estar aqui agora falando com vocês, a gente escolheu esse tema juntos, né? Que é o Ayurveda como um caminho para uma vida saudável, né? Então, eu vou, inclusive, resgatar alguma coisa que a gente falou na live e que não ficou gravada. Então, a gente faz essa abordagem e depois, no final, nós vamos falar sobre a questão da saúde 60 mais. E aí a gente fecha essa ideia do Ayurveda aí também, tá? Então, o que eu vou contar para vocês? Qual é a novidade, né? A novidade é que o Ayurveda não é uma invenção da Ana ou da Sheila ou da pessoa tal ou da personalidade tal, né? Hoje em dia, a gente vive muito isso, inclusive com um fenômeno tão lindo da internet, mas a gente vive isso, as pessoas se apropriando de saberes que são de todos e colocando uma marquinha lá como se fosse dela, né? Então, a grande característica do Ayurveda, assim como do Yoga, é que isso acontece de uma forma muito ativa e, ao mesmo tempo, muito individual. Um tato, é essa fala do outro que vai nos ajudando a construir essa visão do que é a saúde dentro do Ayurveda. E a grande diferença, né, a gente pontua algumas coisas. Uma é o Ayurveda é o acolhimento, né? Então, a medicina tradicional e da forma com que tem sido vivenciada ao longo dos anos, e ultimamente a coisa está muito nesse estilo mesmo, né? É uma análise da doença. E eu gostei muito, eu sempre gosto muito de ouvir a doutora Mara, que ela, logo no início da fala dela, alguém falou com uma coisa tipo, a gente queria uma receita para uma indicação de tratamento para intestino. E aí o médico que estava orientando naquele momento falou, para quem? É a chave do Ayurveda, né? Esse tratamento. Essa pessoa, como que ela chegou até aqui? E a gente fala muito sobre doxas, né? E muitas pessoas ficam assim muito intrigadas, como se isso fosse uma mágica, como se isso fosse uma uma coisa específica, dificílima de entender, e não é.
Os doshas são combinações de elementos que fazem parte da nossa estrutura e do mundo inteiro, inclusive no mundo mineral. Então, a gente tem combinações com a terra, com a água. Oi, Marcelo, obrigada. A gente tem várias combinações desses 5 elementos e que vão fazer essa referência de quem somos, né? E aí, cada um de nós, algum momento, já tocou no assunto. Ah, fulano é vata, ah, personalidade pita, ah, personalidade capa, né? E o que isso quer dizer? São essas combinações, elemento terra, elemento água, elemento fogo, elemento ar, elemento éter, essas coisas combinadas geram quem somos hoje, né? Então, preciso conhecer essa história, preciso também saber que essa pessoa chegou até aqui. Então, durante a pandemia, que foi uma loucura para todos nós, né? Eu e minha filha, a gente migrou para a internet, tanto que o nosso trabalho, 99% dele acontece na nossa escola de yoga, que é o Viver Simples. Depois eu deixo a indicação para vocês. E a internet nos possibilitou isso, divulgar o yoga, cuidar para que ninguém selecione. Eu achei o máximo o Marcelo falando sobre isso, a importância de ativar partes e partes do corpo, mas com um olhar atencioso do especialista, né? A Sheila também traz a questão: ah, você vai fazer musculação? Então você tem que ter um profissional ali para te ajudar, porque também tem isso, né? Nós, idosas, especialmente as mulheres, nós estamos sendo bombardeadas com o corpo perfeito, uma pele perfeita, um cabelo perfeito. Sendo que o Brasil, se eu não estou enganada, é o país que mais realiza intervenções de cirurgias plásticas e produtos de beleza. Então, isso é muito significativo para nós, terapeutas, profissionais ligadas ao yoga, ao Ayurveda, nessa maneira de nos vermos, né? Por quê? Porque o yoga, assim como o Ayurveda, mais do que trazer a calma ou a cura, o que se busca com a prática do yoga e o Ayurveda é o despertar. E o despertar, tem muitos de nós também chegamos nas práticas de yoga e Ayurveda pensando assim, fomos chamados a isso, né? Propósito, propósito nessa vida. Que você veio a essa vida? E a gente começa, então, numa busca insana pelo corpo perfeito, a pele perfeita, a saúde perfeita, um propósito que vá mudar esse mundo em que estamos, né? E o nosso propósito, 99% das vezes, é viver bem com a gente mesmo, no lugar onde estamos. Então, inicia um atendimento de Ayurveda, seja online ou seja presencial, uma primeira pergunta que eu gosto de colocar para os meus clientes, e eu não chamo as pessoas que eu atendo como paciente, porque paciente é alguém que está parado ali para receber alguma coisa. O Ayurveda não é isso. O Ayurveda é interação, né? É uma interação da terapeuta com aquela pessoa que está em busca do seu despertar. Então, a primeira pergunta logo que eu gosto de colocar é: ela está trazendo uma dificuldade física lá, uma doença? Aí a gente pergunta: você realmente quer se curar? Porque muitas dessas pessoas, não falo só por mim, os outros terapeutas que também estão aqui vão poder confirmar isso,
Muitas pessoas buscam o yoga, o Ayurveda, como um estilo de vida e não como uma forma de cura. Então, quando a gente sugere coisas relacionadas a todo estudo, né? Isso é muito lindo que acontece, como se fosse uma coisa muito piagetiana e muito montessoriana também, que é essa característica da pessoa, esse dosha que ela tem, o que ela conta para mim da história dela? Onde que o meu abraço está precisando chegar pela prática das massagens, como os colegas já colocaram, como as práticas de desintoxicação, como as práticas de acolhimento, onde meu abraço deve chegar primeiro, enquanto especialista disso, né? Aqui perto de mim, a gente tem o Museu do Inconsciente, não sei se vocês já ouviram falar. Aqui perto havia o Pinel, e foi um dos lugares onde a doutora Nis da Silveira implementou práticas muito inovadoras e eficientes no tratamento psicológico, psiquiátrico. E uma frase que ela diz, né, que eu sempre me identifiquei muito com ela, que ela diz assim: o que cura é o contato afetivo de uma pessoa com a outra. O que cura é a alegria. O que cura é a falta de preconceito. Então, se nós estamos nessa proposta, nesse caminhar de encontrar saúde, de viver saúde, a gente também tem que estar preparado para o final da vida, que é morrer. Nós nascemos, fomos amados, aprendemos, ou não fomos tão amados quanto desejaríamos ter sido. E aí a gente tem todos os recursos, né, também da psicologia, que a gente super recomenda, né? Vá buscar uma terapia, vá buscar um terapeuta eficiente, não confunda, né, as práticas integrativas e complementares de saúde com um tratamento médico. Outra coisa linda da doutora Mara é que ela é especialista em fitoterapia e o material dela ela tem um embasamento com médicos também. Isso, gente, é uma quebra de paradigma, né? Validamos todas as informações que vieram ao longo das histórias, né? Todo o saber milenar. A cada dia nós temos no Brasil e no mundo um estudo acadêmico, uma pesquisa científica que valida muito daquilo que empiricamente os antigos usaram para transmitir saúde. E nós precisamos estar sempre estudando, conhecendo, trocando, para que possamos efetivamente ajudar, cooperar, para que aquela pessoa viva da melhor maneira possível. Porque Ayurveda quer dizer ciência da vida e não ciência da doença. Ciência da vida. A gente contribui que aquela pessoa que acabou de chegar encontre e desperte a vida em si. No nosso caso, aqui na associação e na vida, do modo geral, nós trabalhamos juntos. Então, eu tenho a escola de yoga online, também realizo trabalhos presenciais, retiros e tal. A minha filha Débora também. E também a prática do Ayurveda online, Ayurveda online e o Ayurveda presencial. Tudo bem, o que isso quer dizer? Que, em primeiro lugar, quem precisa reconhecer a ciência da vida sou eu, né? Vou levar esse meu contato afetivo para uma pessoa se eu não tenho esse despertar comigo mesma, né? Então,
Como é importante o grupo, nós estarmos juntas, nós mulheres, a sororidade, a questão de não ter competição, a questão de apoiarmos umas às outras, a questão de trocarmos informações sobre essas pessoas que nos procuram. Será que esse tratamento que eu estou propondo é o mais adequado? E não nos colocarmos naquele lugar de que, eu sou o máximo, né? Eu sei tudo, eu tenho uma escola de yoga online, eu sei, eu estou fazendo musculação, eu estou pintando os meus cabelos. Tudo bem se pintar, não tem problema nenhum se quiser pintar, né? Eu vou fazer o tal ácido, não sei o quê, mas nós temos os tratamentos que o próprio Ayurveda proporciona de rejuvenescimento, que não quer dizer a pessoa ficar plastificada ou infantilizada. Quer dizer você utilizar todos os elementos da natureza, da fitoterapia, de todas as atividades, né, físicas que você pode realizar, todas as práticas que vão mudar o seu estilo de vida para que você viva bem. Viva bem até o seu último momento e morra bem também, né? O Mário Sérgio Cortella, vocês devem conhecê-lo, ele fala sobre isso, né? Eu desejo para você uma maravilhosa vida longa, incrível, e uma morte breve. Então, que coisa linda a gente poder, enquanto essa mentalidade ocidental, entender esses princípios da morte, né? Eu normalmente compartilho também. Eu tenho experiência, não sei se vocês já ouviram falar, numa doença chamada esclerose lateral amiotrófica. Ela é uma das terríveis doenças do nosso século e do século passado. E eu tive um irmão mais velho, Paulo, que, que foi portador, muito jovem ainda. E nós, inclusive a Sheila, a Lenise e outros amigos, nós iniciamos Paulo no Ayurveda. E eu posso garantir para vocês que, além de todo o tratamento alopático, com todos os especialistas maravilhosos que o acompanharam, nós pudemos ajudar o Paulo a viver intensamente a vida. Então, o que posso compartilhar agora com vocês é procurem informação sobre o que seja Ayurveda, procurem pessoas sérias, especialmente aquelas que não estão nos holofotes, mas pessoas que estão estudando, compartilhando, né? E, e sejam muito felizes, né? A felicidade, como o professor Hermógenes falava, né? O riso é cura, o riso é yoga, o riso é vida. Então, vamos sorrir, vamos respirar, vamos aprender a nos conectar com agora. O ontem não existe mais. O amanhã nem sei se chegará, mas hoje não tem. Então, eu vou viver isso com intensidade, com alegria. O livro que eu estou sugerindo para as pessoas conhecerem, que foi um outro professor meu que indicou, chamado Latim em Pó. Depois vocês procurem ele, é maravilhoso, que fala sobre a língua portuguesa, né? E ele diz, então, que as pessoas têm, no livro a pessoa comenta, é Galdino, o autor, a pessoa comenta, esse falar é chulo, essa maneira, essa música é vulgar, esse jovem com essa atitude, isso vai contra as regras. Ora, a nossa língua, o latim, ele é contra as regras, a nossa origem, porque não é o latim culto que originou a nossa língua. Quem origina a nossa língua é o latim popular. Então,
Nós precisamos sair desse lugar de sabedores de tudo e ouvir especialmente os jovens. E especialmente os jovens que estão nas periferias. Vivemos momento de extremo estresse aqui no Rio de Janeiro, que não é novidade, né? Não foi a primeira vez que se organiza na nossa cidade invasões de território para aniquilar as pessoas que são os periféricos, mas isso se traduz em saúde também, física e mental. Então, a gente lida com essas coisas. O yoga e o Ayurveda me ensinam a ser cidadã, a ser cidadão, a viver e proporcionar dignidade para quem está em volta de mim. Então, eu agradeço muitíssimo essa oportunidade. Estou passando 5 minutos do meu tempo, agradecendo a cada um e cada uma de vocês. Se vocês quiserem conversar mais comigo, eu estou à disposição. Vou colocar aqui os meus contatos e desejo que vocês se encantem, encontrem vida e vida em abundância na nossa associação. Muito obrigada pela atenção de todos e a Vantari, né, que é o nosso Deus, é uma das deidades que vem em nosso socorro para nos ensinar a viver a ciência da vida. Namastê. Namastê, querida Ana, foi ótima a palestra. Não sei se alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer. Ana, por gentileza, deixe o seu contato, né? Tem o Instagram também. Vou Tá bom, fechar aqui. queridas.